O meu filme The Night Shift integra-se no género de ficção científica. Relata a ocorrência durante a patrulha noturna de dois agentes, o Cole e o Dan, num hospital psiquiátrico aparentemente abandonado. Durante a patrulha surge um ruído, um dos agentes, que é a personagem principal que nós acompanhamos ao longo de todo o filme, vai investigar e desencadeia-se, entretanto, uma perseguição até ao fim da história. How's the second floor, Cole? What the hell do they want us to guard here? This place is a dump. I know. It's gonna be a long night. Dan, wasn't the area supposed to be secure? Yes, Cole. Why? I heard something. What? Someone's here. I'll be right there. Don't worry, I got it. Hey! Dan, I need backup, now! Dan, come in. Hey, stop! Son of a bitch! Oh, come on. Cole, are you there? Dan, can you hear me? Cole, you copy? Dan, come in. Shit. All right, it's enough. Time to come out with your hands up. Last warning. Very well. Cole, do you read? Where are you? Cole. Area secure, Dan. No início do ano letivo houve um período em que era suposto trabalhar com um colega, mas devido a algumas dificuldades acabei por ficar sozinho. Entretanto, até chegar a essa conclusão, passou-se um mês e, portanto, quando eu tive que começar a pensar numa ideia, já teve que ser um bocado sob pressão. A ideia surgiu com base nessas dificuldades, ou seja, tive que pensar numa história que, com menos de um mês, parecendo que não, já é bastante tempo, que fosse viável de fazer no tempo que me restava. E surgiu, portanto, comecei a pensar em ideias em que só precisasse de uma única personagem, portanto, só teria que modelar uma personagem. No entanto, teria que lhe dar bem na modelação e tudo mais para ficar uma coisa bem feita, sendo apenas uma personagem. Foi assim que a história surgiu, comecei a pensar, comecei a aliar também a isso os meus gostos, aquilo que eu gostava mais de fazer, o que é que eu gostava de potenciar de todas as habilidades que eu até ao momento já tinha adquirido. Escrevi um primeiro argumento, uma primeira versão, que apresentei ao professor. Claro que não ficou à primeira, voltei a escrever. Entretanto, de uma personagem passou a duas, mas a segunda nunca aparece no ecrã. Foi um bocado inteligência, penso eu, da minha parte. Consegui pôr
uma personagem a falar apenas através do walkie-talkie. Apareceu ainda uma terceira personagem que é exatamente idêntica à primeira, com apenas algumas diferenças no vestuário e aparência física, mas em termos de pré-produção foi bastante pacífico, não tive grandes problemas e deu-me bastante gozo inventar esta história. A fase de produção foi bastante... teve que ser bastante apressada por causa daquele atraso inicial. Tive que basicamente dizer não à minha vida social. Fiquei bastante tempo atrás do computador, os meus pais que o digam, os meus amigos também, a namorada. Mas grandes problemas não tive, uma grande dor de cabeça durante a fase de modelação da personagem, que depois me arrastou durante o processo todo. Dediquei bastante tempo àquilo que eu queria mesmo fazer no futuro, era para aí que estava a minha dedicação, portanto dei-lhe bastante na modelação, quer de personagens, quer de cenários, e foram bastantes os cenários que fiz. Mas foi uma boa experiência, correu tudo, apesar de todas as dificuldades, do tempo que eu tinha já contra mim, consegui fazer tudo bem. O meu interesse partiu como sendo, já de início, a modelação, mas uma área que me surpreendeu, pela positiva, foi a área da iluminação. Como eu tinha tantos cenários, a iluminação de uns para os outros também tinha que ser diferente, e os resultados que eu consegui obter com os testes que ia fazendo surpreenderam-me a mim mesmo, porque eu nunca pensei que ia conseguir atingir aquele tipo de aparato, de aspecto final que realmente me fazia identificar aquele filme com outros onde eu fui buscar inspiração, como o Tron, outros filmes, os videojogos de um bocado de terror e tal. O filme pareceu-me ter sido bem aceito. Quando foi exibido aqui na Católica, pareceu-me ter sido bem aceito. O feedback foi bastante bom. Lembro-me de ter recebido alguns cumprimentos mais vigorosos do que seria normal, talvez, mesmo a demonstrar que tinha sido apreciado. Entretanto, o filme foi exibido no Fantasporto e noutros locais. Eu fui a alguns, eu compareci em alguns, noutros não, mas naqueles que compareci o feedback foi igualmente positivo. Soube que a Católica, inclusivamente, venceu a categoria de melhor escola no Fantasporto, com apenas 4 filmes a concurso, entre os quais o meu. Portanto, foi agradável, no mínimo, saber isso. No meu período de estágio curricular na Jump Willy, claro que a experiência foi outra daquela que tinha havido até ao momento. Estive em contacto com uma equipa já profissional de trabalho. O projeto que tínhamos em mãos não era comercial, era uma produção que partia da própria empresa. Tratava-se de um videojogo para plataformas móveis. Estive a trabalhar mais propriamente na área da modelação de cenários, portanto, o cenário de cada nível do jogo. Basicamente trata de uma volta ao mundo, em que cada nível é um país diferente, e portanto o que eu fiz lá foi modelar construções, monumentos, ex-libris de cada país, elementos que identificassem o país em que o nível se baseava. Foi uma experiência enriquecedora. Trabalhar em equipa é sem dúvida, nesta área pelo menos, bastante agradável.
E foram 6 semanas de uma experiência bastante enriquecedora. Até agora eu tenho um potencial, tenho um leque de aprendizagens, de experiências que colecionei até o momento, mas que ainda não tive a oportunidade de pôr, de empenhar num projeto de uma grande monta, pelo menos maior do que este meu filme. Até agora os únicos projetos que tive foram pequenas peças individuais ou um modelo de um robô que precisei de lhe fazer o esqueleto para a animação ou para apenas uma ilustração. Ainda não tive a oportunidade de que as minhas capacidades pudessem ser mais puxadas do que aquilo que já foram neste filme. Até agora não tive a sorte de entrar na indústria, mas continuo com interesse em trabalhar na indústria dos videojogos ou do cinema. São áreas bastante parecidas entre si, todas passam minimamente pelas mesmas áreas. Sim, o meu grande sonho continua a ser trabalhar numa grande empresa de videojogos ou de cinema, de efeitos visuais. Claro, sei que para lá chegar tenho que começar por baixo. Os tempos que vivemos e que se avizinham não são promissores, ou não são muito promissores, mas uma pessoa a continuar a lutar e a tentar se ingrar. O meu filme intitula-se The Last Call e resume-se à história de um jogador de média idade, viciado em jogo de cartas, nomeadamente póquer, em que vai tentar jogar uma última jogada final para recuperar todo o seu dinheiro e todo o seu orgulho ferido, e vai jogar face a um jogador bastante experiente chamado Gino Valentino. É um jogador bastante mais velho, na casa dos seus 60 a 65 anos, em que em conjuntamente com uma croupier, uma mulher de estilo femme fatale, vão tentar derrubá-lo. Pré-produção diz respeito à criação do argumento, a criação e design de personagens, cenários, e em que o autor vai procurar tentar encontrar de uma forma bastante aprofundada todo tipo de recursos visuais para que o possam inspirar e levar a cabo a criação dos seus personagens originais e cenários para que a sua história seja tão rica e tão singular quanto possível. Depois de estar tudo definido quanto à história e como a animação se vai reproduzir, é iniciada a fase de produção, em que inicia-se com a modelação dos personagens, dos cenários, e depois é dada a caracterização motora dos personagens, em que a gente chama de rigging,
em que a gente mune os personagens de controlos da ação para que possam ser animados dentro do espaço tridimensional. Depois, logo de seguida, podemos dar início à texturização em que criamos texturas e cores personalizadas para todos os elementos do filme, tal como o que rodeia o cenário interior ou exterior, e as roupas, a pele da personagem, desde cabelo, olhos, todo tipo de pormenores que a gente queira focar no filme. Depois dá-se início à fase de iluminação, em que damos iluminação própria ao personagem e iluminação ao cenário. E de seguida dá-se a fase de renderização, em que o software, em conjunto com o hardware que estamos a trabalhar, vai fazer os cálculos matemáticos em conjunto, reúnem todas as informações, desde os personagens modelados, texturas, cores, animação, tudo num só, para que dê um produto final. E só daí é que damos início à pós-produção, em que vamos detalhar aquilo que a nível de cor e correções ou efeitos visuais não conseguimos fazer no software que é próprio só da animação 3D. Então, em programas específicos de pós-produção, conseguimos criar efeitos e detalhar o personagem e toda a história com um estilo visual que previamente estudamos e quisemos levar a cabo na fase de pré-produção. O projeto está estabelecido para começar a meados de setembro, em que, em conjunto com os docentes principais, o aluno é levado a estabelecer e a estudar o tipo de caminho que quer seguir, que tipo de projeto final deseja executar. É aconselhado a que cada aluno tenha bastante atenção o tempo que tem para executar o projeto e a dificuldade que quer levar a cabo, porque cada fase que se segue uma a uma vai trazer novos desafios e novos problemas que poderão surgir, mesmo que a pessoa pense que tudo pode correr bem, de repente tudo desaba e muitas vezes tem que se começar tudo de novo para corrigir um pequeno pormenor. Mas é aconselhado aos alunos que os projetos de animação sejam levados a cabo em grupo, pelo menos de 2 pessoas. No meu caso, inicialmente o projeto esteve para ser elaborado entre mim e outro colega da minha turma, só que o argumento teve algumas falhas, algumas lacunas, em que, conjunto com os professores, achámos que o projeto já se arrastava há cerca de um mês em termos de pré-produção da história e de criação de todas as ideias de como a animação iria decorrer, e as coisas não estavam a resultar, ou já estávamos a programar que as coisas não iam resultar muito bem. Então surgiu a oportunidade de cada um dos dois levar a cabo um projeto a solo, e foi o que aconteceu. Tornou-se um bocado difícil, visto que já tinha passado cerca de um mês do tempo que tínhamos iniciado a fase de pré-produção, ter que criar um argumento totalmente novo, de raiz, e pronto, eu criei uma história em que tinha algo a ver com aquilo que eu gostava, que era um jogo de cartas, nomeadamente póquer, e pensei que tinha bastantes elementos, bastantes bases a nível de ideias visuais e do que poderia acontecer no argumento, em que poderia realmente seguir essa ideia. Então lá comecei a estudar o que podia acontecer, quais são os elementos, comecei a fazer bastante recolhas a nível de internet de ideias, de vídeos no YouTube, imagens. Estudei também bastantes factos a nível de psicologia, em que poderia explorar no filme, e comecei a criar ideias e a determinar que tipo de personagens e quantos personagens é que poderia integrar na história. A minha história contém 3 personagens. É um jogador viciado em cartas em que já perdeu quase tudo que tinha na sua vida, a nível material e a nível familiar, e vai levar a cabo a sua última jogada final contra um personagem muito mais velho, mais experiente, e conta com uma terceira personagem, que é uma personagem feminina, em que eu tentei retratar nela o protótipo de femme fatale,
de mulher bela e bastante poderosa a nível psicológico e conseguisse dominar todos os sentimentos e todas as emoções do personagem. E em conjunto com o personagem mais velho, tentei criar uma trama para contra o personagem viciado e para que este pudesse, a seu tempo, perder tudo, mas que não fosse a nível de habilidade do próprio jogo, mas assim a nível de jogadas psicológicas. Depois de cada personagem estar definida, teve de se iniciar o design e a caracterização psicológica de cada personagem. Tracei um perfil psicológico bastante detalhado de cada personagem, de como cada personagem era, mas a gente tenta levar a cabo a construção de uma história desde o passado da personagem, o que ela é, a família e tudo mais, para ajudar a traçar características tanto físicas como psicológicas da personagem. Isso depois, mesmo que não estando lá na história, é possível sentir. E é isso, não é preciso ver, mas se a gente sentir que a personagem tem bastante traços humanizados. Não me sentia muito confortável na parte de desenho e então, com uma ajuda, contactei um ex-aluno até aqui da faculdade e pedi ajuda para que ele pudesse colaborar com o meu projeto. Ele aceitou rapidamente, então em conjunto conseguimos criar 3 personagens bastante ricas visualmente. Em conjunto com o docente principal, achamos que com a recolha visual de elementos que tinha e com toda tipo, a estratégia que eu tinha de pesquisa feita para este tipo de argumento, achamos que o ideal seria fazer um género de trailer em que eu iria concentrar um conjunto de ações. O meu objetivo era talvez não criar um produto final tão concentrado na animação, mas sim no aspecto visual e no todo aquele skill a nível de iluminação e de aspecto mais realista das personagens, realista misturado com um aspecto mais cartoon. As principais dificuldades foi tentar gerir aquilo que eu me tinha pré-definido inicialmente a levar a cabo na animação e aquilo que eu ainda queria fazer, mas sabia que não tinha tempo. Perdi bastante tempo a experimentar novas técnicas, como criar o cabelo mais realista, detalhes de pele. Pronto, as personagens foram modeladas, foram criadas a nível tridimensional, mas após isso ainda pude levar para um software ainda mais dirigido para pormenorização, de criação de poros, criação de rugas. Surge aqui um problema em que a perfeição, o perfeccionismo acaba por tomar um pouco conta de nós e tentámos resolver tudo naquela fase e só depois passar para outra, o que levou a um atraso cada vez maior da evolução do projeto. Só mais tarde, após as coisas já estarem quase a aproximar-se da reta final, é que percebemos que podemos ter dado mais atenção a aspectos mais importantes do filme, que neste caso era a animação, é aquilo que vai parecer mais fluido. A maior aprendizagem que eu obtive deste processo como um todo foi que as coisas acima de tudo têm que ser muito bem projetadas a nível de gestão de tempo, daquilo que temos a nível, porque é muito importante, não é só saber que somos capazes de fazer as coisas, é preciso saber que tipo de material é que temos ao nosso dispor, como o caso do hardware, que tipo de computador temos, que tipo de máquinas é que temos ao nosso dispor, para que se as coisas começarem a apertar a nível de tempo, esse fator hardware nos possa ajudar. É muito importante projetar tudo isso na fase de pré-produção. Aliás, eu acho que a fase de pré-produção é das fases mais importantes e mais cruciais que temos neste processo de animação 3D. Mas penso que foi uma experiência bastante rica a nível pessoal e fiquei bastante contente com o resultado, apesar de não ter tido tempo suficiente para corrigir todas as lacunas e portanto a nível pessoal como a nível artístico e hoje, se fosse hoje, fazia as coisas um pouco de maneira diferente, mas acho que fiquei bastante contente com o resultado final. A nível profissional, acabei por ingressar numa área um pouco diferente. Já fiz projetos a nível de arquitetura, que era algo que eu gostava e ainda gosto bastante, a visualização arquitetónica, visualização de interiores e também um pouco exteriores.
tive a oportunidade de fazer esses projetos em conjunto com colegas que trabalham na área da arquitetura, onde aprendi também bastante e desenvolvi outros tipos de técnicas. Participei também em projetos de conteúdos audiovisuais em que fugia um pouco ao caráter de animação, de aspecto cartoon, que foi aquilo que desenvolvi mais no meu projeto final. E esse projeto tinha mais a ver com a integração de elementos 3D com vídeo real. Para o futuro, eu gostava e estou a tentar criar personagens digitais para jogos eletrónicos, personagens que misturam um pouco tanto de realistas como semi-realistas, digamos, em que contenha sempre um bocado aquele aspecto de realidade virtual, em que, pronto, não seja seja uma mistura do humano com animado, não é? E, de certa forma, também queria criar ferramentas a nível de 3D para que pudessem ingressar no mundo da educação, criar ferramentas para ajudar na educação dos mais novos, tornar a educação mais divertida, também ingressar na criação de ferramentas 3D para visualização médica, de certa forma criar ferramentas que estejam ao alcance de todo aquele skill que eu obtive até agora e que possa ajudar em qualquer tipo de áreas, que possa ajudar a resolucionar problemas que a nível humano às vezes escapem um bocado e que a nível do nível artístico, do campo artístico, seja mais fácil de alcançar essas respostas.